Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Às 9h26, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Juliana. Hoje com dados e análise sobre inflação. Essa palavrinha que tem tirado o sono de todos nós, né, Juliana? Bom dia. Menina, o negócio tá feio, viu? Bom dia, Thaís. Bom dia, Edu. Oi, bom dia, então, bom dia para você, ouvinte, que tá aí sofrendo com essa inflação alta. O negócio tá feio, realmente. Saiu agora há pouco o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, mais uma alta aí, 0,53% em junho. Nos últimos 12 meses, que dá uma ideia do quanto que isso está pesando, né, no nosso dia a dia, já acumula 8,35% de inflação. Isso é muita coisa se você pensar que os salários não estão subindo nesse ritmo, aliás, nem o emprego, né, nesse ritmo. A gente não tem gente para dar conta desse aumento de preço. Está difícil até consumir se não tivesse inflação nenhuma, que dirá com aumento de preços. Quais são os destaques aqui da inflação? Você está pagando mais por alimento, você está pagando mais pela conta de luz e também pelos combustíveis. Esses são os destaques, tá? Mas a gente vê uma inflação aqui bem espalhada. Eu estava olhando aqui preço de carne, por exemplo, 40% quase em 12 meses, isso é muita coisa. E, enfim, não preciso nem falar para vocês, né? Porque você faz compra, você pega ali a bandeja de carne, eu estava fazendo uma conta aqui simples, né? 40% custava 10, já custa 14. Isso se você pensar em cada produto, né, que a gente vai botando no carrinho, é um negócio que é um aumento de custo que é muito pesado hoje para o brasileiro nesse ambiente de dificuldade econômica, né? A gente está vivendo aí, além do desemprego alto, a gente está vivendo uma situação de muito endividamento depois dessa pandemia, então a inflação atrapalhando muito a própria recuperação da economia, né? Porque se você gasta mais pagando conta de luz, por exemplo, você vai no supermercado e compra aquilo que você realmente precisa, então você acaba limitando a capacidade de consumo dos brasileiros. Eu estava olhando aqui também o número aqui de luz também não deve dar trégua, está subindo muito, e luz não deve dar trégua, nem alimento, porque alimento tem a ver com o mundo, né? O mundo está comprando muito do Brasil, o mundo está crescendo. Petróleo também, né? Com a possibilidade de que esse reajuste da Petrobras essa semana não fique só nele também, né, Juliana? Exatamente, então o mundo está comprando tudo isso, está consumindo petróleo, porque a economia está crescendo com força, China, Estados Unidos, então os produtos estão sendo muito demandados, estão muito valorizados, então o petróleo está muito valorizado, alimentos em geral, minério de ferro, quem vai comprar coisa para casa, pode olhar aqui também, estava vendo material de construção civil, aço, alumínio, plástico, né, fazer reforma da casa, está tudo muito caro. Isso aqui não deve dar trégua, viu, Thaís? Os economistas estão me dizendo que a tendência é só no ano que vem que a gente deve começar a ter uma estabilização de preços, porque aí depois, né, daquele boom de recuperação do mundo, aí o negócio começa a estabilizar, mas a gente vai ter essa pressão de preço continuando aí no nosso bolso. E eu queria chamar a atenção, Thaís, para a alta do dólar, porque todos esses preços são cotados em dólar, então se sobe dólar, sobe mais ainda os preços. Esse ambiente político nosso conturbado tá botando lenha no dólar, viu? Porque dólar mede risco, né? Aliás... E aí, o negócio tá feio já agora de manhã, viu? Juliana, 5,28. 5,28 agora? Uau! É, agora. E tinha baixado, né? Para baixo ali dos R$5, ficou só 1 ou 2 dias nessa fronteira. Quando deu Ministro Paulo Guedes, Edu, falou sobre dólar ontem numa comissão do Congresso Nacional. Assim, eu ia dizendo, quando bateu em 5,17, falei, compra, porque é capaz de subir de novo. Porque o petróleo está subindo. Não, foi para 5. Pronto, não deu nem uma semana, já tinha subido de novo. E o ministro Paulo Guedes falou justamente de dólar, Juliana. Então, a gente vai mostrar agora o que ele disse. Pelo seguinte, foi mais um... O que ele falou não foi uma bobagem técnica. Aliás, quem sou eu para analisar a bobagem técnica do ministro da Economia, né? Faz todo o sentido do mundo quando você olha só para um lado com relação ao dólar. O outro lado da sensibilidade social faltou ao ministro, olha só. Com o dólar a 5, o que está acontecendo? Famílias humildes do Brasil inteiro estão se beneficiando, porque essa família rica, entre aspas, em vez de estar indo para a Disneylândia, levando funcionário, levando opção de gente, estão viajando pelo Brasil. Todo mundo que tem pousada, gente simples no interior da Bahia, na costa de Pernambuco, todo mundo se beneficiando de um turismo local. Enquanto isso, nós estamos fazendo artificialmente, com o dólar lá embaixo,
as pessoas passarem férias lá fora e levando, inclusive, família, levando todo mundo. Eu estava mencionando, eu estava dando um exemplo típico de distorção do dólar. É a sensibilidade social que toda vez que o ministro faz uma declaração assim à vontade, aflora nele. Ele está preocupado com as pessoas indo para Disney, levando empregada para Disney. Tal. Gente, pelo amor de Deus. Ele não demonstra preocupação com o dólar, que afeta o arroz, que afeta o milho, que afeta o trigo, que afeta o petróleo. Ele está achando ótimo que está subindo por causa... E ainda ele vai lá buscar a justificativa como se fosse social, né? As famílias mais pobres do Nordeste que estão recebendo as pessoas que iam para a Europa e agora estão indo para Alagoas, como se estivesse acontecendo um boom turístico. Estivesse bombando, né? É inacreditável a falta de sensibilidade social do gestor principal da economia do Brasil. Mas é isso. Inacreditável. E ele não falou uma inverdade. Não falou uma inverdade. Porque o turismo doméstico, nesse momento, é o único que se apresenta e a classe média alta que ia para o exterior está gastando aqui dentro. Isso é verdade. Por isso que eu falei. Não é tecnicamente equivocado. Agora, ele está falando para quem? E ele gestiona a economia do Brasil para quem? O turismo não está bombando, né, gente? O maior desemprego, quando a gente olha aqui os números, é dos funcionários, dos trabalhadores do setor de turismo. Se estivesse bombando, o desemprego não ia estar tão alto aqui no setor de turismo. Então, é um deslocamento total da realidade, né? Ou um confinamento da realidade. Né? Olha, assim, parece papo de 4 madames no salão de cabeleireiro cujo corte custa R$500, ou o papo de 6 senhores fumando charuto numa tabacaria num topo de prédio. Só que sendo as senhoras lá no salão e os senhores ali no prédio, eles não cuidam da economia, tudo bem. Agora, quando é o ministro eu estava até conversando com o professor Marcelo Neri, que é especialista em pobreza, né, da Fundação Getúlio Vargas, e ele me falou uma coisa importante nisso que você está tocando, esse assunto fundamental. Ele falou assim, olha, o auxílio emergencial foi muito importante, obviamente está sendo, né, agora prorrogado, para evitar uma situação de tragédia maior de insegurança alimentar, né, de fome, que a gente realmente, sem esse auxílio, a gente teria, pelas contas dele, 6,5 milhões de brasileiros na pobreza. Então, faz uma diferença, mesmo sendo pouco esse dinheiro, principalmente por uma inflação desse tamanho que a gente está tendo. Agora, por outro lado, o próprio professor diz que o governo foi insensível, por exemplo, em focar políticas importantes para preservar educação, não teve nenhum investimento para poder possibilitar que alunos de escolas públicas pudessem assistir aulas, ter tecnologia a seu favor, material, e os cálculos que os especialistas em educação fazem é que não foi uma perda de 1 ano apenas de estudos, foi uma perda de 4 anos. Você tem uma perda incalculável de perda cognitiva, de perda de relações humanas, de violência, de tudo que é escola, de segurança alimentar, né, de evasão escolar. Então, é um atraso de 4 anos que o governo não fez nenhuma ação para proteger a educação, os alunos de escola pública. Isso não tem a ver só com social, óbvio que é, antes de mais nada, questão social, mas uma questão de economia, porque é produtividade. Você tem noção? A gente não tem como medir hoje o impacto que isso vai ter nas próximas gerações, né? São pessoas que não têm preparo para poder assumir os enormes desafios que a economia está tendo com o avanço de tecnologias e toda a capacidade cada vez mais, né, profunda ali de estudo de tecnologia 5G, né, de inteligência artificial. Então, essa questão da educação, emprego para jovens também, nada foi feito para preservar isso, especialmente, né, os alunos e os jovens. Então, isso que você falou, Edu, é uma incapacidade que os próprios especialistas têm apontado da equipe econômica de adotar ações efetivas olhando para o social, né? Não tem essa sensibilidade, como você está colocando bem aí, de fazer medidas específicas para poder proteger pessoas. Economia é feita de pessoas, né? Não somos números, somos pessoas. A Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, está todos os dias conosco nesse horário aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até amanhã, Juliana. Obrigada. Até amanhã. Um beijo.